pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Mil e vamos conversar um pouco sobre a unidade 1 do nosso componente curricular chamada Aprendizagem Ativa e Significativa. Essa primeira unidade são apenas alguns apontamentos, algumas observações em torno dessa temática de aprendizagem ativa, aprendizagem significativa, metodologias ativas. É apenas para entender um pouco o contexto em que esses aspectos são tratados e a gente espera que ao final dessa videoaula, desse pequeno vídeo, vocês tenham a clareza sobre o que significa essas três frentes. Provavelmente vocês já tenham escutado falar sobre essas temáticas. São temáticas que estão na moda, são temáticas que estão em pauta em várias áreas do conhecimento, especialmente na área educacional. A gente escuta falar muito em metodologias ativas, em aprendizagem ativa, em aprendizagem significativa, e esse processo ele acaba acontecendo de uma forma como se tudo tivesse começado agora, como se fosse algo novo, e na verdade não é. Na verdade, os fundamentos teóricos, a proposta de reflexão em torno disso, em torno de aprendizagem ativa e significativa, já é de décadas atrás, e é só agora, com as tecnologias digitais, é que a gente tem uma nova roupagem, há uma revigoração em torno do discurso, em torno da aprendizagem ativa e significativa. Então eu considero importante que a gente tenha clareza do que é cada um desses termos, inclusive de quais são seus fundamentos, definição e tudo mais, tá bom? Então, para a área de educação e tecnologia, são três termos extremamente importantes, são termos envolvidos no processo de incorporação de tecnologias em prol da melhoria dos processos educacionais, aprender melhor, construir o conhecimento efetivamente com base na incorporação de algumas tecnologias ou estratégias metodológicas que exploram as tecnologias digitais. Então, para a área de tecnologia e educação, tecnologia educacional, educação e tecnologias, como a literatura trata, é importante entender essas três temáticas. Aprendizagem ativa, aprendizagem significativa e metodologias ativas. São três termos que estão imbricados, articulados, eles não dá para diferenciar muito facilmente os três, porque um depende do outro, um embasa o outro e um existe em prol do outro. A gente vai bater um papo sobre esse assunto ao longo desse nosso componente curricular, mas eu já vou dar uma primeira pincelada nessa videoaula de hoje, tá bom? Bom, essa noção de exploração das metodologias ativas para entender melhor, para promover melhor a aprendizagem significativa, ela é essencial, especialmente quando a gente entende que a metodologia ativa, a aprendizagem ativa, ela nasce como um contraponto em relação às propostas mais tradicionais. Então ela é uma sugestão disruptiva, uma sugestão de estratégia pedagógica mais disruptiva em relação àquela proposta de sala de aula mais tradicional, mais comum, como a gente já conhece há décadas atrás, há séculos atrás, em que o professor é detentor do saber, em que o professor profere a informação e o aluno tem um papel mais receptivo, mais passivo, em que ele recebe a informação apenas. Com a proposta de metodologias ativas, com a proposta de aprendizagem ativa, o aluno torna-se um protagonista, ele torna-se sujeito da própria formação, sujeito da própria construção do conhecimento, e dessa forma ele tem aí a possibilidade de realizar uma aprendizagem mais consciente, mais significativa, mais coerente com a sua realidade, com o seu mundo e por aí vai, tá bom? Então é importante que a gente perceba que as tecnologias digitais revigoram esse contexto, tornam o terreno mais fértil para pensar uma aprendizagem mais significativa, uma aprendizagem mais ativas, promovendo possibilidades pedagógicas de tornar o sujeito mais ativo, mais protagonista, mais envolvido, mais engajado na própria formação, no próprio conhecimento. Isso é base para várias teorias da aprendizagem que temos por aí, desde o construtivismo, construcionismo, conectivismo, mesmo teorias anteriores, como a gente vai ver adiante nas próximas unidades, como a teoria de Ausubel, a teoria de Dewey, que embasam essa reflexão sobre aprendizagem ativa e significativa, tá bom? Bom, então nós vamos tratar dessa reflexão em torno da aprendizagem ativa, da aprendizagem significativa, das metodologias ativas em dois aspectos. Primeiro vamos levantar alguns elementos que compõem essa aprendizagem significativa. A noção de aprendizagem significativa e aprendizagem ativa estão imbricadas, embora muitas vezes elas não sejam tratadas como sendo sinônimas ou intercambiáveis, elas estão intimamente relacionadas em termos de conceito e até de fundamentos. Quando alguém está pensando em aprendizagem ativa, na verdade estamos pensando em
criar condições para que o estudante fique mais envolvido, mais engajado, de modo que ele possa aprender mais significativamente, de modo que o conhecimento que ele está ali estudando tenha mais significado para ele. Então, a noção de aprendizagem ativa depende do entendimento do que é aprendizagem significativa, na minha concepção. E a aprendizagem significativa tem uma base lá em Ausubel, lá em teorias da década de 60 ou 70, quando ele começou a tratar da aprendizagem significativa dependente de que uma nova informação ela é relacionada de maneira substantiva e não arbitrária a aspectos mais relevantes para a estrutura cognitiva daquele estudante. Ou seja, um estudante vai aprender melhor, ele vai aprender efetivamente, significativamente, quando o que ele está estudando tiver algum lastro com o que ele já tem mentalmente organizado e sistematizado na sua cabeça, na sua mente. Então, essa teoria de Ausubel em torno da aprendizagem significativa, ela diz que a gente tem que se preocupar em que o estudante possa contemplar conceitos que já sejam relevantes para ele, que funcionem como âncoras, que eles chamam de subsunsores, de conceitos de subsunção, de âncoras para os novos conceitos. Então é importante que o desenvolvimento de uma nova aprendizagem tenha essa relação com o que eu já sei, com o que o aprendiz, com o que o educando já estudou, de modo que ele avance um pouco nas suas modalidades de pensamento em função do que ele já tem estabilizado como sendo uma estrutura mental adequada, tá bom? Então essa aprendizagem significativa, ela pressupõe uma aprendizagem com sentido, uma educação com sentido que pressupõe, por sua vez, um conhecimento construído pelo próprio aluno. Não tem como o professor construir pelo aluno, é o aluno que constrói o seu próprio conhecimento e ele vai interpretar a realidade material em que ele convive de acordo com a estrutura mental que ele tem. Então, o seu entorno vai ser muito importante, de modo que ele possa partir desse arcabouço de conhecimento que ele já tem, para entender essa realidade, de modo que o próprio raciocínio, que a própria modalidade de pensamento, vá agregando novos elementos e avançando um pouco na construção do conhecimento. É importante que a gente perceba que Ausubel ele propõe alguns princípios para a aprendizagem significativa. Só para listar alguns desses princípios, ele entende que o conhecimento que vamos apresentar ao estudante, ele tem que ter um lastro com os conhecimentos prévios que o estudante já tem. Já comentamos sobre isso agora há pouco, mas é importante que isso seja anunciado como um princípio da aprendizagem significativa. O estudante vai aprender melhor, aquele conhecimento vai ser mais significativo quando eu conseguir dar lastro entre esse conhecimento e o conhecimento que que o estudante já detém anteriormente, porque na verdade ele vai aumentar, vai expandir as suas modalidades de pensamento, o seu raciocínio em função do que ele já tem. É uma reflexão lógica e bastante fundamentada. Um outro princípio que Ausubel propõe é promover a atividade que desperta o interesse do educando, ou seja, o estudante vai aprender mais significativamente quando ele é estimulado a se engajar, quando percebe-se o interesse do estudante na aprendizagem daquele conhecimento, na aprendizagem daquele assunto, daquele movimento que o professor faz para que ele incorpore novas informações, novos conhecimentos. A construção do conhecimento, ela depende de um clima mais harmônico, mais proativo, mais de confiança entre estudante e professor, de modo que o professor entenda que o estudante depende de si e que o estudante perceba que o professor tem condições de ajudá-lo a aprender mais. Então esse clima harmônico de confiança entre professor e aluno é essencial, segundo Ausubel, para a aprendizagem significativa. Atividades que fomentem a iniciativa do estudante, a participação, a colaboração, a autonomia, a troca de informação, a troca de ideias, o debate de certos conhecimentos é essencial para que o estudante aprenda, possa construir melhor conhecimento, possa ter uma aprendizagem significativa com seus colegas ou com o professor. Ou seja, isso é um anúncio para que as metodologias ativas ganhem força, inclusive no contexto da cultura digital. Então a gente vai tratar de metodologia ativa daqui a pouco, mas é importante que a gente perceba que tem lastro entre metodologias ativas e aqueles princípios que Ausubel apresentou para a aprendizagem significativa. Então quando falamos que o estudante deve ser submetido a situações mais dinâmicas, situações em que ele torne-se mais participativo, mais ativo, mais protagonista da própria formação, mais colaborativo, para trocar informação, para debater ideias, estamos dizendo que
metodologias ativas são essenciais para que a aprendizagem seja mais significativa e mais ativa, portanto. Bom, dessa forma, nós podemos entender que a aprendizagem significativa não se efetiva satisfatoriamente em aulas mais tradicionais, com estratégias mais expositivas, em que o professor é o único dono do conhecimento, é o único expositor e não estimula e não promove uma participação entre alunos e os seus colegas, entre o professor e os alunos e por aí vai. Bom, eu disse que eram dois aspectos para serem entendidos. Um primeiro eram esses elementos envolvidos na aprendizagem significativa e um outro tem mais a ver com aprendizagem ativa e metodologia ativa. É difícil falar de aprendizagem ativa sem falar de metodologia ativa. É quase impossível falar de metodologia ativa se não for para promover a aprendizagem ativa. Então, é importante que a gente entenda que, como abordagem didática, uma metodologia ativa, ela busca inverter a lógica da aprendizagem mais tradicional. Quando a gente promove uma aprendizagem mais ativa, mais envolvida, mais situada, mais focada na aprendizagem do estudante, nós estamos, na verdade, rompendo com a noção de que o estudante é um sujeito passivo, só receptor da informação, e que o professor é aquele detentor do conhecimento que é o único que tem que expor e o aluno só aprender. Então, a noção de metodologia ativa, ela nasce com esse propósito de inverter esse processo. Então, ao inverter esse processo, nós estamos, na verdade, resgatando metodologias ou estratégias de teorias pedagógicas de John Dewey, de Paulo Freire, de Carl Rogers, de Vygotsky, de Ausubel, como já comentei. Então, são propostas que a gente acha que é novo, que são ideias novas, mas, na verdade, a gente já presenciava isso de outras formas. Autores como esses que eu comentei fomentaram, instigaram e deixaram bem claro que para que as pessoas aprendam, elas precisam estar envolvidas, precisam estar ativamente engajadas no processo de aprendizagem, no processo de construção do próprio conhecimento, tá bom? Bom, então são teorias que enfatizam que cada estudante deve aprender no seu próprio ritmo, deve aprender de acordo com suas necessidades, de acordo com a realidade em que elas estão inseridas. As situações contextualizadas e significativas são mais férteis quando o estudante percebe que tem muita relação entre o que ele está estudando e o que ele vive no dia a dia e, portanto, sua modalidade de pensamento, suas estruturas mentais vão evoluírem melhor quando esses lastros são feitos mais claramente, tá bom? Enfim, a noção de aprendizagem ativa, então, ela se refere a esse conjunto de práticas pedagógicas preocupadas em que o estudante aprenda melhor, considerando que o estudante ele deve ser o protagonista, ele deve estar envolvido com o processo, ele deve estar desenvolvendo de modo mais autônomo, mais participativo, mais colaborativo, de modo que ele possa trocar, debater com os colegas certas informações e aí ele vai assimilar isso muito melhor do que só escutar, só ouvir uma explanação, uma apresentação expositiva de um professor. Ele deve ser considerado como corresponsável pela própria aquisição do conhecimento, senão ele não vai engajar efetivamente no processo. Então, essa é a base da teoria das metodologias ativas, da aprendizagem ativa, e faz todo o sentido porque é a partir daí que o estudante vai associar a sua realidade com o que ele está estudando. Nesse processo, aquelas chamadas metodologias ativas são essenciais porque elas têm grande potencial para envolver o estudante na própria aprendizagem, para promover um ensino-aprendizagem mais coerente com sua realidade e, portanto, nessa cultura digital, elas têm maior potencial de envolver o estudante com a cultura digital. Ou seja, o estudante estando imerso numa cultura digital, convivendo com tecnologias digitais, com tecnologias disruptivas, emergentes, ele vai ter a capacidade de pegar aquele conteúdo que ele está estudando e fazer lastro com a realidade em que ele está inserido, que é essa realidade de uma cultura digital que muitas vezes é diferente da realidade em que o professor está inserido. Mas só para dar alguns exemplos de quais metodologias ativas a gente pode associar com a aprendizagem ativa, a aprendizagem significativa, podemos falar da educação híbrida, podemos falar da sala de aula invertida, da aprendizagem por pares ou aprendizagem por times, a avaliação por pares, estudos de caso, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, a gamificação, o design thinking, a robótica pedagógica. Então temos aí várias propostas de metodologias ativas que promovem a aprendizagem ativa e significativa e a gente vai tratar um pouquinho melhor disso na próxima unidade, tá bom? Por hora, a gente fica por aqui, era só para anunciar esses aspectos mais gerais
das metodologias ativas, dizendo que uma aprendizagem ativa e significativa, ela está envolvida com essa noção de pesquisa, de colaboração, de comunicação, de engajamento, de trabalho em equipe, um trabalho mais investigativo, mais de debate, de troca de informação, estimulando o estudante a participar de tomada de decisão de forma mais criativa, com senso crítico e autonomia e tudo mais. Então, isso tudo está envolvido na noção de metodologia ativa, de aprendizagem ativa e significativa. Por hora, ficamos por aqui. Eu desejo bons estudos a todos vocês, um grande abraço e até a próxima, tá bom? Até mais.